Já parou para pensar como é que funciona aquela mágica que permite cirurgias enormes, super complexas, sem que a gente sinta absolutamente nada? Pois é, a resposta está numa família de gases, os anestésicos inalatórios. Eles são a base da cirurgia moderna. E hoje a gente vai desvendar a ciência fascinante de como eles conseguem nos levar a um sono cirúrgico totalmente controlado e, o mais importante, seguro. Vamos nessa? Olha só o nosso caminho de hoje. A gente vai começar com a história que transformou a medicina. Depois vamos seguir a jornada que esse gás faz pelo corpo, entender como os médicos medem a dose certa para cada pessoa, comparar os agentes que a gente usa hoje e, claro, fechar falando de segurança, que é a prioridade número um. É até difícil de imaginar, né? Mas antes da anestesia, uma cirurgia era basicamente uma tortura. Era um verdadeiro campo de batalha contra a dor. Por isso que a chegada dos anestésicos inalatórios não foi só um avanço, foi uma revolução. Mudou completamente as regras do jogo e redefiniu os limites do que a medicina era capaz de fazer. E essa evolução foi, olha, muito rápida. Tudo começou lá nos anos 1840 com o éter, depois veio o clorofórmio. Foram os pioneiros, mas tinham seus riscos. A grande virada de chave veio a partir dos anos 50, com os agentes halogenados, como o halotano, que já eram bem mais seguros. E aí, mais recentemente, nos anos 80 e 90, o jogo mudou de novo com a chegada do sevoflurano e do desflurano, que foram projetados para uma recuperação ainda mais veloz e controlada. Ok, mas como é que pode um gás, algo que a gente respira, conseguir desligar a consciência de uma forma tão precisa? A resposta para isso está na farmacocinética, ou seja, na viagem que esse gás faz pelo nosso corpo, desde a máquina até o cérebro. O conceito-chave para entender tudo isso é o tal do coeficiente de partição. Pensa assim, é como se ele medisse o quanto um gás gosta de se dissolver no sangue. Se um gás tem baixa solubilidade, ou seja, um coeficiente baixo, ele não curte muito ficar ali. Ele entra, satura o sangue rapidinho e já corre para o cérebro para fazer o efeito dele. E o legal é que na hora de acordar, a lógica é a mesma. Ele vai embora com a mesma rapidez. E essa imagem mostra exatamente essa viagem. A gente vê aqui o isoflurano, ele sai do pulmão e entra no sangue. Esse coeficiente de 1,4 significa que quando atingir o equilíbrio, a concentração no sangue vai ser 1,4 vezes a do gás no pulmão. Mas olha que interessante quando ele vai do sangue para o cérebro. O coeficiente sobe para 2,2, ou seja, ele tem ainda mais afinidade pelo tecido cerebral. É essa física que guia o anestésico até o alvo. Tá, mas como a gente mede a velocidade com que o anestésico age? É aí que entra a relação Φ/Fa. Pensa assim, Fi é a fração inspirada, o que sai da máquina. Fa é a fração alveolar, o que de fato chega lá no fundo do pulmão, pronto para ser absorvido. O objetivo é que a Fa chegue o mais rápido possível no mesmo nível da Fi. Quanto mais rápido isso acontece, mais veloz é a indução anestésica. E este gráfico é perfeito para visualizar isso. Repara na curva do desflurano, lá em cima, quase colada no topo. Como ele é pouquíssimo solúvel, a concentração dele no pulmão sobe na hora, quase que imediatamente. Agora compara com a curva do alotano, lá embaixo. Por ser muito solúvel, o sangue fica roubando ele do pulmão o tempo todo, então demora muito para atingir esse equilíbrio. É por isso que o desflurano é um foguete, age rápido e vai embora rápido. E tem até um truque bem esperto para acelerar ainda mais as coisas, o chamado efeito do segundo gás. A ideia é genial. Ao administrar junto uma concentração alta de óxido nitroso, que é absorvido muito rápido pelo sangue, é como se criasse um vácuo no pulmão. Esse vácuo acaba puxando o segundo gás, o anestésico principal, para dentro do sangue com muito mais velocidade. É uma otimização farmacológica na prática. Ok, então a gente já entendeu a velocidade como o gás chega no cérebro. Mas e a dose? Como é que se sabe o quanto de gás é preciso? Como se mede a potência de cada um deles? A resposta para isso tem um nome, CAM, ou concentração alveolar mínima. Essa é a medida padrão, o nosso termômetro de potência. Basicamente, é a concentração do gás que impede que 50% dos pacientes se mexam em resposta a um estímulo cirúrgico. E aqui tem um ponto crucial, a lógica invertida. Quanto menor a CAM, mais potente é o anestésico, porque precisa de pouquinho gás para fazer efeito. Se a CAM é alta, o gás é menos potente. Mas o interessante é que essa dose não é fixa, não é igual para todo mundo. Vários fatores podem mudar a necessidade de anestésico. Por exemplo, febre ou uso crônico de álcool aumentam a CAM, ou seja, a pessoa vai precisar de mais gás. Por outro lado, a idade avançada, a hipotermia ou o uso de opioides diminuem a CAM,
Aí precisa de menos. O anestesiologista fica o tempo todo de olho nisso para ajustar a dose na medida certa. Beleza. Agora que a gente já tem na cabeça os conceitos de velocidade e potência, vamos colocar lado a lado os principais anestésicos usados hoje e ver como eles se comparam na vida real, na prática. Essa tabela aqui resume tudo perfeitamente. Olha só, o desflurano tem um menor coeficiente sangue/gás, 0,45. Isso se traduz numa velocidade muito rápida. Só que a CAN dele é alta, uns 6%, o que o torna menos potente. No outro extremo, o isoflurano é o mais potente, com uma CAN baixinha, de 1,28, mas por ser mais solúvel, é mais lento. O sevoflurano fica ali num ótimo meio termo, bem equilibrado. Então, na prática, por que escolher um ou outro? É uma questão de estratégia clínica. O sevoflurano, por exemplo, é excelente para indução com máscara, porque tem um cheiro mais suave, não irrita as vias aéreas. Já o desflurano é o campeão do despertar rápido. Por ser eliminado quase que instantaneamente, ele é fantástico para cirurgias onde se quer que o paciente acorde muito rápido logo no final. A escolha depende do objetivo. Bom, a gente falou de velocidade, de potência, mas nada, absolutamente nada, é mais importante que a segurança. A anestesia moderna avançou enormemente na minimização de riscos e é fundamental entender como esses agentes afetam o corpo como um todo. De forma bem geral, eles reduzem o trabalho do cérebro. No sistema cardiovascular, eles diminuem a pressão arterial porque dilatam os vasos sanguíneos. E no sistema respiratório, tem um efeito duplo. Por um lado, eles dilatam os brônquios, o que é ótimo para asmáticos, mas por outro, também diminuem nosso reflexo de respirar. Claro que tudo isso é monitorado e gerenciado milimetricamente pelo anestesiologista. E um dos maiores saltos em segurança foi a redução da toxicidade para o fígado. Como a própria fonte destaca, o alotano, um agente mais antigo, tinha um risco significativo de causar lesão no fígado. Esse risco é drasticamente menor, quase insignificante, com os agentes que a gente usa hoje, como o sevoflurano e o desflurano. Agora, existe um risco que, embora seja muito, muito raro, todo anestesiologista precisa estar preparado para enfrentar: a hipertermia maligna. É uma condição genética em que o corpo reage de forma explosiva a esses gases, gerando um metabolismo descontrolado, rigidez muscular e um aumento drástico da temperatura. É uma emergência médica que exige ação imediata. Da descoberta do éter ao controle preciso que temos hoje, a jornada dos anestésicos inalatórios é uma história fantástica de sucesso da ciência médica. A segurança e eficácia chegaram a níveis impressionantes. Isso faz a gente pensar: se já conseguimos dominar o desligar e religar da consciência com tanta precisão, qual será a próxima fronteira? O que mais vamos aprender sobre o controle da mente humana? O futuro com certeza reserva muitas novidades.